ler mais escritoras mulheres brasileiras e não sabe por onde começar. Então fica aqui comigo porque eu vou falar dos 12 livros que nós lemos no Clube do Livro Contemporâneas em 2021. Eles estão aqui do meu ladinho e eu vou comentar um por um, e cada livro desses foi escrito por uma mulher brasileira contemporânea e eles foram muito legais, vocês vão gostar. Vão comigo? Oi gente, eu sou Ana Barros, aluna de pós-graduação em formação de escritores, mediadora do Clube do Livro Contemporâneas, onde a gente lê mulheres brasileiras contemporâneas, e é sobre isso que vai ser o vídeo de hoje, sobre o clubinho mais legal da internet, na minha opinião, claro. E eu sou idealizadora do Rumo ao Farol, sejam muito bem-vindos ao meu canal! Primeiro eu tenho que falar um pouco sobre o que é o Clube do Livro Contemporâneas, né? O clubinho, como eu sempre chamo, é um espaço de trocas online, onde falamos sobre literatura feita por mulheres brasileiras. Isso mesmo, como eu sempre falo em todos os meus vídeos, nós lemos mulheres brasileiras e contemporâneas. O clube começou quando eu e a Clarice, do @ClarReading, estávamos lendo juntas um livro chamado Uma Vida de Rato, lá em 2020. E a gente pensou que seria interessante ler mais mulheres, e principalmente as brasileiras. E foi daí que o clubinho surgiu. Nós escolhemos os 6 primeiros livros e eu já vou falar sobre eles. E foi um grande sucesso, assim, foi maior do que eu imaginava. Muita gente entrou no nosso grupo e passamos a ler juntas todos os meses, foi muito legal. E depois que acabou essa primeira lista que a gente escolheu, nós decidimos que o clube seria mais democrático. Então nós escutávamos dicas de livros de todos os participantes e a gente fez uma lista com 12 livros para serem votados. Aí desses 12 livros que foram votados, sairiam 6, que nós iríamos ler nos próximos 6 meses, e assim continuou. Hoje estamos na nossa 3ª edição e se você quiser saber quais são os próximos livros que vamos ler, é só entrar no link aqui na descrição, os livros estão demais. As reuniões acontecem sempre online, toda a última terça-feira do mês às 8 horas da noite. Raramente tem uma exceção. Já teve uma exceção que foi em abril, que eu fiz a cirurgia da tireoide, que eu tive que tirar a tireoide, e aí a gente teve que remarcar, mas apenas por causa disso. Então toda a última terça-feira do mês, às 8 horas, ou por Google Meets, ou pelo Zoom, a gente se reúne. É muito legal. E funcionamos de modo muito único. Por quê? A gente deixa o microfone aberto e todos podem dar a sua opinião sobre o livro. Então queremos criar um espaço onde todo mundo pode dar a sua opinião e a gente cria muitas trocas, mas sempre com muito respeito com a opinião da amiguinha, né? Enfim, agora eu vou contar um pouco sobre cada um dos livros que lemos. Foi um livro por mês. Então eu vou começar em janeiro e terminar em dezembro. O primeiro livro eu vou até pegar aqui, que eu deixei na ordem, foi Carta Rainha Louca, da Maria Valéria Rezende. Eu já falei que esse foi um dos melhores livros do ano de 2021. Vou deixar o link aqui no card. E ele é incrível. Eu virei fã da Maria Valéria Rezende. Ela foi uma freira que rodou o mundo. Olha isso. Eu vou deixar na descrição também uma resenha completa, que eu falo bastante sobre a Maria Valéria Rezende. Se você quiser saber quem ela conheceu em Cuba, você vai clicar nessa resenha. Bom, aqui conhecemos Isabel das Santas Virgens. Ela está presa no convento do Recolhimento da Conceição em Olinda. É 1789. E ela começa a escrever uma carta para a Rainha Maria I, a Rainha de Portugal, conhecida como a Louca. Isabel clama por justiça em um relato conturbado, onde ela faz críticas ferozes tanto à religião quanto à sociedade colonial, onde ela, mulher, pobre e sozinha no mundo, depende da sorte para viver nessa terra hostil que era o Brasil daquela época e que ainda é, não? Vamos ser bem sinceros. Carta Rainha Louca é dividido em 4 partes, onde Isabel critica a vida que leva no convento, as ordens religiosas, os homens de bem,
a grande falta de materiais e produtos básicos e também as leis de compra e venda, a escravidão, a prisão da mente e do corpo que lhe foi imposta apenas por ser mulher, que desafia a imposição de gênero. Isso mesmo, ela também desafiou a imposição de gênero. Vemos também um pouco sobre a corrida do ouro, a gente tem as brincadeiras sobre gênero, como eu já falei, e o valor que as palavras têm. Ele é muito bem escrito e tem algumas rasuras propositais onde ela deixa suas críticas mais mordazes. Vou mostrar pra vocês. Olha só como é. Ela fala e critica, e aí rasura. É muito interessante, porque tem uma crítica muito forte, é muito legal. Isabel é uma personagem inspiradora que faz muito com o pouco que tem e tenta levar a vida à sua maneira, mesmo quando está encarcerada em um convento. Eu recomendo muito esse livro, eu amei. Bom, o livro de fevereiro foi da Frances de Pontes Peebles, que é Tempo de Graça, Tempo de Dor. Ele é bem grandão, eu acho que foi o livro mais grande que a gente leu. E Tempo de Graça, Tempo de Dor é um livro tão gostoso de ler. E a escritora Frances de Pontes Peebles foi um amor com a gente, comigo e com a Clara, e ela aceitou dar uma entrevista. Está lá no Instagram também do Rumo ao Farol, vou deixar aqui no link na descrição. E ela conta a história de duas amigas que se conheceram ainda crianças no engenho de açúcar, chamado Riacho Doce. Uma dessas meninas se chama Das Dores. Ela é órfã e criada pela cozinheira da casa e maltratada por todos. A outra é a Graça, patroinha, e elas se tornam inseparáveis como irmãs. E elas se apaixonaram pela música depois que a mãe de Graça levou elas num concerto da capital. E desde então elas sonham em se tornarem cantoras de rádio. Mas aí Graça perde a mãe e cresce e se vê obrigada a se casar. Então elas decidem uma fuga de uma escola religiosa onde o pai as prendeu, depois de espantarem de um modo muito brutal um dos pretendentes de Graça. Elas acabam na Lapa. E aí é que a história engata. Vemos a beleza do samba e do Rio dos anos 30 e percebemos que uma tem mais talento para cantar do que a outra. Isso causa um conflito entre elas. Mas a que não sabe cantar muito bem, ela é uma excelente letrista. Então a gente tem áreas de Carmen Miranda ali que permeiam a história. O livro é narrado em primeira pessoa e é Das Dores que conta a história da Graça e dela mesma, que vai desde a infância até o estrelato em Hollywood. Agora vamos pro livro de março. O livro de março pra mim foi sensacional também, que é Água de Barrela. Me conta nos comentários se você conhece esse livro maravilhoso. Me deixa nos comentários que eu quero saber, quero conversar com você. E ele foi escrito pela Eliana Alves Cruz, que traz uma narrativa potente sobre os seus antepassados. É mais de um século de história nessa belíssima saga familiar que se inicia lá na Nigéria e termina no Rio de Janeiro do século XXI. As memórias para esse livro foram resgatadas com cuidado pela própria Eliana, que teve a ajuda da sua tia Nunu, uma senhora de mais de 90 anos diagnosticada com esquizofrenia. E as memórias dela eram tão límpidas como se ela ainda fosse uma menina. E a Eliana, mais tarde, descobriu que todas essas memórias combinavam exatamente com os relatos históricos que ela estava pesquisando, o que faz esse livro ainda mais verossímil. Podemos dizer que é um romance histórico. Os antepassados da Eliana, eles foram sequestrados lá na Nigéria para trabalhar de modo forçado aqui no Brasil. Então ela vai contando essas gerações de famílias que foram escravizadas de uma maneira muito potente. É um livro muito bom e ele é grande. E conta até os dias de hoje, até a vida da própria Eliana, entende? Então ela destrincha tudo e ela também faz uma pesquisa histórica muito profunda. Foi um livro que demorou muito tempo para ser escrito, acho que foram 6, 7 anos. E ele é incrível, é muito bem escrito, eu adorei. O livro de abril foi... Redemoinho Dia Quente, da Jahid Arraes. Esse é um livro de contos escrito pela cearense Jahid Arraes, que é uma poeta, cordelista, contista, romantista, etc, etc. A mulher faz tudo. Ela nasceu na região do Cariri, ali no interior do Ceará, que é uma região muito famosa por seus cordéis. Redemoinho Dia Quente foi o único livro de contos que a gente leu. Ele traz diversas narrativas sobre as mulheres do Cariri. Alguns dos textos são super divertidos, outros são mais tensos, mas todos eles trazem expressões muito regionais e mostram o dia a dia daquela região. Eu gostei muito de descobrir um pouco mais sobre essa região do país que a gente pouco escuta. E eu li super rapidinho, foi super gostoso, eu recomendo muito esse livro, de verdade. Em maio nós lemos um livro da
Ana Paula Maia, Enterre Seus Mortos, tem resenha completa dele também, vou deixar no link da descrição. É uma narrativa seca e forte, que conta a história de dois homens que trabalham como removedores de animais mortos na estrada. Eu nem sabia que existia essa profissão, mas existe. E esses corpos vão para um grande triturador, fazendo com que os personagens presenciem a morte da maneira mais crua possível. Em uma mistura de faroeste e romance policial, os dois personagens estão inseridos em um não lugar ali, em um espaço onde as coisas acontecem e ninguém vê. A religião domina a vida das pessoas que vivem ali, porque elas são totalmente largadas à própria sorte, sem nenhum aparelho social eficiente. E é assim que a história começa. Edgar Wilson encontra o corpo de uma mulher rodeado por urubus. Bem intenso, né? E ele não queria deixar o corpo lá para os animais se alimentarem, então ele leva pro depósito em que trabalha. E aí ele chama a polícia demora, e aí no fim diz que não pode carregar o corpo, então ele deixa o corpo dentro de um freezer, o que é muito estranho, né? Mas aí no fim ele e o colega dele decidem dar um fim para esse corpo, um fim digno para esse corpo. E isso começa a trazer questões morais que eles ficam discutindo dentro de si mesmos. É muito, muito interessante mesmo esse livro. Me prendeu, é um livro bem rapidinho, eu gostei bastante. Bom, agora vamos pro livro de junho. O livro de junho foi um livro muito conhecido nas redes. Me conta se você já conhece, que é o da Aline Bay, O Peso do Pássaro Morto. Este mesmo, este livrinho aqui, que foi um sucesso, uma prosa em verso. Olha só, um prosa em verso, né? Totalmente diferente, totalmente único. Aline Bay é uma escritora nascida em São Paulo. Essa foi sua primeira obra e ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura em 2018. O seu segundo livro, Pequena Coreografia do Adeus, foi o livro que a gente leu alguns meses depois, eu vou falar sobre ele também. E os temas recorrentes de sua obra são as violências que as mulheres sofrem de modo muito sutil. E algumas vezes não tão sutil assim, né? E também fala sobre a solidão, a vida de opressão e tudo que as mulheres são obrigadas a viver. E esse livro pode ser lido em um dia. Apesar dos temas fortes, a leitura flui e a gente conhece uma personagem sem nome que poderia ser qualquer uma de nós. Ela é uma menina sonhadora e curiosa que está descobrindo o mundo e como ele funciona. Porém, como na vida de qualquer mulher, esse descobrimento passa por momentos muito difíceis e logo na infância ela perde pessoas muito próximas e queridas, importantes para sua vida. E aí a personagem amadurece através do tempo e a gente vai conhecendo esse amadurecimento. E a autora traz fragmentos dessa vida, da idade dessa personagem dos 8 até os 52 anos, quando ela finaliza o livro, mas é muito interessante que ela coloca só os pontos mais importantes da vida dessa mulher em uma prosa em verso. Já o livro de junho foi o único que eu li em e-book, porque eu ganhei esse e-book da Companhia das Letras, o Ring Light, que não deixa... faz muita... reflexo. Mas eu vou colocar aqui, acho que aqui dá, pra vocês verem. Eu ganhei esse livro da Companhia das Letras, porque eu fiz parte da parceria ano passado, e eu ganhei de novo a parceria esse ano. E eles mandam muitos e-books, e esse foi um dos livros que eles mandaram. E aí eu li na versão digital. Foi o livro da Fabiane Guimarães, chamado Apague a Luz Se For Chorar. O livro, que foi sua primeira publicação formal, traz a história de Cecília e João. São dois jovens veterinários que trabalham com eutanásia de animais nas zoonoses de Brasília. E a vida dos dois não se entrelaça ao longo da narrativa. A gente conhece a dos dois e essas histórias vão se intercalando, um capítulo para Cecília e um capítulo para o João, mas as histórias não se conversam. O livro inteiro é permeado pelo cuidado que os personagens têm a seus familiares. A Cecília perdeu os pais e ela acha que alguém assassinou eles, e o João tem um filho que precisa de cuidado 100% do tempo. E o livro inteiro é permeado por todos esses cuidados que os personagens têm com seus familiares e a busca por independência. Os dois estão procurando independência e crescimento pessoal. E mesmo que eles não percebam que eles estão procurando isso, entende? É um livro cheio de suspense e faz a gente querer saber sempre mais. Eu fiquei muito presa nele. Isso é muito interessante, né? Quando o livro te prende. Eu li ele em 2 noites e me surpreendi muito. E eu acho incrível como algumas narrativas contemporâneas têm o poder de conversar com as pessoas de uma forma tão
tão clara. Por exemplo, esse livro, cada uma das meninas do clube se sentiu de alguma maneira com ele. Isso é muito legal, cada uma se identificou de alguma forma ou algum aspecto desse. Eu acho isso lindo. Além disso, a Fabiane Guimarães foi muito fofa com a gente. Ela fez uma live comigo e com a Clá e nos contou um pouco sobre o livro. A live tá lá no Instagram do Rumo ao Farol, entra lá. Em agosto, nós lemos o livro Som do Rugido da Onça, da Micheline Verunsch, e ele conta a história real de duas crianças indígenas que foram sequestradas no Brasil do século XIX e foram levadas para a Alemanha para serem expostas como selvagens. Gente, o quão absurdo é isso, né? Como eles pegam duas crianças e levam para serem expostas. E esse livro nos faz pensar, quem eram os selvagens mesmos, né? As pessoas que viviam em harmonia com a terra ou aqueles que saqueavam e sequestravam, né? A autora escreve essa história com muito lirismo e ela traz a relação entre a menina, a Imee, com uma onça. Ela dizia que ela era a menina onçada. É um livro de ficção, mas que traz elementos reais, como cartas, informações sobre a época, diários desses dois cientistas, o Spix e o Marcos. Tem muita coisa em relação a essas duas crianças. Então podemos dizer que o livro é de ficção histórica, mas tem partes meio mágicas também e uma linguagem muito interessante porque ela traz coisas do dialeto de algumas culturas indígenas. Mas é muito triste porque essas crianças morreram logo que chegaram na Alemanha. E também quando eles sequestraram essas duas crianças, eles também sequestraram outras que morreram durante a viagem. Então é muito triste, mas também é uma história que a gente não pode esquecer. É uma história que a gente tem que sempre lembrar. E eu acho que o livro foi muito bem escrito e é muito bonito em várias partes. E o livro de setembro foi Sweet Tokyo, da Giovanna Madalosso. Mais um livro super interessante, o tamanho dele não é tão grande. E ele conta a história da Maju, uma babá que sequestrou a criança que cuidava, que é a Cora. A Cora, ela é filha de Fernanda, uma mulher que está ocupada demais trabalhando, uma workaholic de verdade. E ela ganha um salário muito bom e ela não dá atenção para a filha. A narrativa é toda em primeira pessoa. Nós escutamos a história das duas. A história da Maju é intercalada com a história da Fernanda. A Maju sonhava em ser mãe, mas o trabalho como babá engoliu de uma forma que não conseguiu. Já a Fernanda nunca quis ser mãe e pagava uma mulher para cuidar de sua filha do modo como ela nunca pôde. É uma história engraçada, a Maju passa por vários perrengues e tem uma voz narrativa muito marcada, muito específica, muito característica, sabe? Já a Fernanda busca fugir da própria vida. Até demora para perceber que a filha foi raptada. E esse livro traz temas muito interessantes como a maternidade compulsória, o modo como a classe média delega suas funções para terceiros e as grandes faltas durante uma vida, porque as duas personagens tinham muitas faltas dentro delas. E apesar desses assuntos, é uma narrativa muito gostosa, muito instigante, eu recomendo muito, é um livro bem legal. Em outubro nós lemos A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bassing. Nós lemos 2 livros da Aline Bassing, esse livro ganhou a votação, né? Como eu disse, a gente fez as votações e esse livro entrou. Eu tinha esse exemplar que eu ganhei autografado da Companhia das Letras. Eu amei, achei lindo. Tem um autógrafo. Não dá pra ver por causa da luz. Enfim, nele a Aline continua usando a linguagem à sua maneira, né? É um romance em versos e conta a história de Júlia, uma moça que vive em um lar quebrado com uma mãe abusiva e um pai ausente que deixou elas. Ele se distanciou completamente das duas. E ela tenta se desprender da mãe e se reconectar com o pai. É uma dança, realmente uma dança. Ela fala muito de dança nesse livro, é muito bonito. Nesse livro, a solidão tá estampada pelas páginas, sabe? Ele fala muito da solidão e assim como a vontade de ir além do que se é. Em novembro a gente leu um livro um tanto polêmico. Que foi... Tá acabando. Vocês estão vendo que tá acabando? Falta só mais um. E é um... Calma que eu vou falar sobre ele depois, esse um aqui, que foi um livro muito querido. Mas agora a gente vai falar de... Opa! Tudo é Rio, da Carla Madeira. E bom, esse livro foi polêmico, hein? E acho que foi a reunião que mais discutimos, de maneira respeitosa, claro. Todo mundo respeitando a opinião uma das outras. E esse é o espaço que a gente quer fazer, o Clube do Livro, onde todo mundo pode ter a sua opinião. Desde que não seja uma opinião de ódio, não é mesmo, né? Porque discurso de ódio não é liberdade de expressão, não é mesmo? E essa reunião a gente falou muito. Acho que a gente ficou 2 horas conversando sobre esse livro. Ele é escrito de uma maneira muito bonita. Muito mesmo. A Carla Madeira te suga para dentro do texto de uma forma que você se vê preso. E ela tem um domínio da sua própria linguagem, mas a trama me parecia um tanto conservadora e ultrapassada. Se você já leu esse livro, me conta nos comentários o que você achou. Dalva e Venâncio são um casal e eles estão em crise. Eles se conheceram ainda jovens e se apaixonaram. Desde novo,
O Venâncio dava sinais de que era violento e abusivo, e apesar de todo o seu amor pela mulher, Dalva sempre revelou essa violência, até que alguma coisa aconteceu, e foi uma coisa muito séria, e eu não posso falar porque é spoiler. E ele se afasta. Venâncio começa a frequentar um bordel da região e conhece Lucy, que é uma prostituta extremamente sexualizada e despudorada, que quer conquistar Venâncio a todo custo. Ele não tá nem aí pra ela, porque ele sofre muito por Dalva. Enfim, é um triângulo amoroso muito estranho, onde ninguém sai ganhando. E aí algumas coisas acontecem durante o livro que a gente vai descobrindo o porquê Lúcia é do jeito que ela é, porquê Dalva aceita tanta coisa do Venâncio e o que aconteceu entre a Dalva e o Venâncio. Então tem um mistério que a gente só vai descobrindo no final. E esse mistério pode ser um pouco... Eu não quero falar muito, porque eu não quero dar spoiler do livro. Mas quem já leu, vem conversar comigo, porque eu tenho muita opinião sobre... Mas enfim, a escrita dela é muito boa e eu espero que no próximo livro dela, o Véspera, que já saiu, ela tenha repensado toda a forma que ela escreveu nesse livro, toda a trama. Agora a gente vai falar do último livro, que foi o livro que foi assim... Todo mundo amou. E tem uma resenha dele aqui, eu vou deixar aqui em cima, que é... Acabou. 12 livros. A Cabeça do Santo, da Socorro Cioli, livro maravilhoso. E eu vou dar um resuminho aqui dele, mas se você quiser saber tudo, já sabe onde tem a resenha. E Socorro Cioli participou de uma oficina com o Gabo. E ele adorou a premissa do conto desse livro, por conta a história de Samuel, que está caminhando pelo interior do Ceará em busca do pai. E quando ele chega na cidade do pai, a avó dele manda ele para uma cabeça de santo, para ele ficar, se proteger da chuva dentro de uma cabeça de santo que está jogada no meio da cidade. E a história mais legal é que essa cabeça existe mesmo, ali no interior do Ceará. E ele começa a ouvir vozes das mulheres que querem se casar e pedem pro Santo Antônio. Ele começa a interferir na vida dessas mulheres e uma confusão se instala na cidade. E é muito, muito divertido. E o livro é muito gostoso, flui muito, é um livro muito divertido, eu adorei esse livro. Todo mundo gostou. A gente começou o clubinho muito bem, né, com Carta Rainha Louca, que é um livro incrível também, que eu amei. E terminou com esse, assim, então foi, assim, sucesso. Enfim, esse foi o último livro. A gente já leu o primeiro livro, que foi o livro de janeiro, que foi Primeiro Tive Que Morrer, da Lorena Portela. Eu fiz até uma resenha em vídeo dele, eu vou deixar aqui em algum lugar, não sei exatamente onde vai ficar. Mas é isso, é um livro muito interessante também. E espero que vocês tenham gostado desses livros. Me conta nos comentários se você já leu algum deles. Me conta também qual é o livro de escritora brasileira contemporânea que você mais gostou de ler. Me conta também o que você achou. Deixe seu joinha, deixe seu like, curte, compartilha, manda para suas amigas que querem ler mais mulheres brasileiras. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Espero que vocês tenham gostado. É isso, nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos!